Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Fortaleza. Fortaleza vem de uma vitória, venceu o Bahia por 4-1 no sábado. E volta aí a briga pelo título, né? Porque essa vitória aí foi de suma importância. Fortaleza vinha aí tendo maus resultados, tanto no Brasileiro como a última partida contra o Corinthians na Sul-Americana, mas chegou aí os 52 pontos e volta a briga pelo título. Mas antes, terça-feira tem a partida de volta contra o Corinthians e a torcida do Fortaleza aí tá confiante para o time fazer uma partida e quem sabe sair de lá com a classificação. Antes de soltar aí os comentaristas falando sobre o Leão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Lion você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Uma das coisas que mais me impressionam no Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, Marcelo Paes e companhia, é exatamente essa capacidade que o Fortaleza tem de se reinventar diante das dificuldades. Parece que existe um sensor anticrise dentro do PC, sabe? Quando a coisa começa a desandar, quando começa a apertar, esse sensor acende e logo vem uma resposta contundente para tranquilizar o torcedor tricolor e meio que para mostrar a todos também que oscilações são comuns dentro de uma temporada de futebol e que não seria diferente com o Fortaleza, mas que são apenas oscilações. E geralmente essa resposta eloquente acontece depois de uma atuação decepcionante, frustrante, como foi aquela diante do Corinthians pela Sul-Americana, como já havia acontecido lá atrás contra o Cuiabá pela Série A, e desta vez sobrou para o Bahia. Na Arena Castelão, 4-1 para o Fortaleza. Uma vitória espetacular que passa, e aqui vou destacar dois personagens, um resultado que passa pela grande atuação de Juan Pablo Vojvoda, à beira do gramado, comandando o time, e em campo passa também por Marinho. Vojvoda basicamente espelhou a formação 4-4-2, ali utilizada pelo Rogério Ceni. Se preocupou em povoar o meio campo com homens de pegada, o que travou absolutamente o jogo do Bahia, que se vale muito do talento que possui no meio campo. O Bahia teve muita posse de bola, é verdade, mas em muitos momentos uma posse de bola inócua, inofensiva. Teve suas oportunidades, chegou a fazer um golzinho ali, mas a noite foi mesmo do Fortaleza. E foi principalmente de Marinho. 2 gols marcados, um deles um golaço, e disparadamente o melhor jogador em campo. Pochettino ainda fez um gol de pênalti, Kaiser fechou a conta na reta final, 4-1 para o Fortaleza, para retomar a confiança. Quem sabe retomar a vice-liderança, no momento é vice-líder, mas aí depende de um tropeço do Palmeiras diante do Vasco para permanecer nesta posição. Agora eu torço, sobretudo, para que essa goleada sirva de inspiração para os jogadores do Fortaleza, visando o confronto de volta contra o Corinthians pela Sul-Americana, lá na Neoquímica Arena, onde o Fortaleza jamais venceu. Porque o Fortaleza tem que tirar uma vantagem de 2 gols da equipe corintiana para passar para a semifinal da Sula e manter vivo o sonho do título dessa competição tão importante. Uma missão difícil, complicada, demais. Agora, depois da atuação de ontem, quem vai duvidar do tricolor do PC? Fala, meus amigos, que baita jogo do Fortaleza, né? Com destaque aí para Marinho, que marcou 2 gols individualmente, foi um dos destaques, né, da equipe tricolor no jogo de hoje, na goleada, né, por 4-1 aí diante do Bahia, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, reassumindo pelo menos momentaneamente a vice-liderança, né, chegando a 52 pontos, e mais do que isso, né, ganhando confiança, readquirindo a confiança, na verdade, depois daquele jogo, né, contra o Corinthians ali, que a equipe não foi bem, o desempenho foi muito abaixo, e hoje, com as mudanças que o Vojvoda fez ali, colocando um time misto, mas colocando um meio campo mais marcador diante do Bahia, que tem uma qualidade ali no meio campo gigante, a equipe foi muito bem, né, conseguiu espelhar ali o esquema tático 4-4-2 da equipe baiana, e anulou, né, as principais jogadas
do Bahia e conseguiu ser eficiente também, com 2 golaços ali do Marinho, depois Pochettino no rebote, né, do pênalti conseguiu fazer o 3-1, ainda ficou com um jogador a menos, mas mesmo assim conseguiu marcar ali com o Renato Kaiser, e a equipe foi muito bem como um todo. Eu acho que isso dá uma confiança assim, para o jogo contra o Corinthians. É lógico que a escalada é muito grande, né, porque 2-0 aí em desvantagem, mas você tem que tirar ainda na Neoquímica Arena, onde você nunca venceu. A diferença é muito grande, mas sim, dá uma confiança para o jogo de terça-feira. E além disso, né, tá na luta ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, o que é muito importante aí para a equipe do Tricolor do PC. Surpreende, a mim pelo menos não surpreende. Se vai ser campeão ou não, aí é uma outra história, porque você tem principalmente um Botafogo voando, e hoje um Botafogo com todas as contratações que fez, com a capacidade de, cara, mudar o seu time em, sei lá, 70%, e manter praticamente o mesmo nível e brigar em 2 frentes com qualidade. Essa tela que a gente mostra, ela é muito interessante, só que ela tem 2 situações. A primeira é o Estevão, que não joga hoje, e ela acaba inflada ali no número de gols, né, e não é que isso seja um demérito pelas goleadas de Cuiabá e Criciúma, 5 e 5, só eles são 10 gols. Então, hoje ela... Vamos lembrar que contra o Atlético Paranaense não foi goleada, mas podia ter sido. Palmeiras, né? A tela de hoje não é pela vitória de hoje. A tela não é pela vitória de hoje. Só que hoje também ele precisava vencer. Ele precisava vencer porque ele não tinha o Estevão. Ele tinha uma situação de adversário que complicou para ele no primeiro tempo, até o gol, e complicou no segundo tempo. E aí, mérito, o Palmeiras também se defendeu. Não é só o Estevão com bola. O Palmeiras hoje soube se defender. Quando teve minimamente um cenário de Vasco no campo de ataque no segundo tempo, contando com a dificuldade do Vasco, mas o Vasco, quando criou, o Palmeiras se defendeu. Então, tem essa situação. Então, para passar pelo Estevão, não ter ele, não adianta também achar que vai fazer 5-0 de novo. Ainda mais num jogo que não era no seu ambiente, não era no lugar mais confortável, num time que talvez não vá dar 5 gols daqui até o final do campeonato para ninguém. Deu lá atrás um outro cenário contra o Flamengo. Então você precisava vencer. Você precisava vencer, se defender, ser sólido, se aproveitar. Se você não criou tanto, teve dificuldade para criar porque não tinha esses laterais, não tinha o Estevão. Quando o adversário criou para você, né, que o Ryan cria, ali pro gol do Flaco, você tem que fazer, e o Palmeiras fez. Quando o Vasco criou, o Vasco não fez. Estava o Everton aí numa cabeçada do Verratti. Então não tem muita discussão de Estevão, desempenho, poderia ter sido empate, a vitória foi magra, foi cara de Palmeiras. Venceu, foi competitivo. Em muitos momentos o Palmeiras não foi e se levantou aqui um debate ou outro de coisa que não precisava. Hoje eu acho que a vitória é muito importante pelas dificuldades que você teve antes de escalação e durante o jogo, porque tentou dificultar para você, no caso Vasco. Mário, eu tenho uma telinha para passar para você. Bora. Até pelos confrontos diretos em casa. Tá pau a pau. Eu vou ficar nesse pau a pau com o Botafogo. Tá pau a pau com o Botafogo ou ainda tem alguma vantagem para o Botafogo? Eu acho que a vantagem não pode ser desconsiderada, né? 3 pontos. O Botafogo ele ainda não deu brecha para o Palmeiras, então quando ele tinha a oportunidade, talvez se encaminhava ali para o empate no Clássico, ele consegue uma vitória muito importante, então a vantagem, pensando tanto no Botafogo quanto no Palmeiras, ela tem que ser considerada, mas é um Palmeiras muito forte, assim, e eu acho que um ponto importante que pode até diferenciar ambos, quando o Jean traz sobre as contratações do Botafogo, que realmente mantém o time, né, na mesma intensidade ou com a mesma proposta de ser muito, muito agressivo, o Abel ele ainda passa por esses reforços que não encaixaram exatamente ou não deram tantas respostas quanto o Arthur já tem com os reforços. Então, assim, de tantas coisas que a gente elogia do trabalho do Botafogo, a assimilação é muito rápida. Assim, os reforços que chegam... O Almada, né, por exemplo. O Almada, exatamente. Assim, de assimilação, de intensidade de jogo, de manter o nível físico. O Abel ele ainda passa por um Felipe Anderson que vai oscilar, ele ainda passa por um Maurício que talvez ali na formação com Veiga e Felipe Anderson hoje não fez o seu melhor jogo, ele ainda passa por isso. E ainda passa por uma estrutura que muda sem o Estevão. Então, assim, ele tem um jogador ali claramente que desequilibra, tá na figura dele. O Botafogo, ele consegue ainda dividir essas questões, né? Ele tem o Luiz Henrique muito forte, mas ele ainda divide esse protagonismo, né? Ele ainda tem os jogadores que conseguem desequilibrar. Mas é um trabalho muito forte, algo que acontece ali no Palmeiras, e o Abel traz isso hoje na coletiva, né? O quanto esses jogadores se dedicam, eles se entregam, porque eles confiam muito nesse trabalho. E aí os jogadores que chegam, eles querem passar por esse desenvolvimento com o Abel, eles querem
se tornar campeões como o Palmeiras, porque deve ser muito prazeroso você fazer parte de um grupo, de um trabalho que funciona muito. Só fazer um intervalinho. Só para não deixar passar, eu acho que a gente tem que falar toda vez que isso acontece. A venda do Mando é uma vergonha para o campeonato. Assim, a gente precisa, eu sei que é repetitiva, que nem falar do calendário. Mas é isso. Mas é preciso dizer, porque a diferença, né, de enfrentar o. Semana que vem tem mais um, né? O Vasco ali no estádio em Brasília, com o estádio dividido e tal, realmente é grande para você pegar o Vasco na casa dele e tudo mais. Vai acontecer com São Paulo e Corinthians também, enfim. A gente tem que. Porque não é possível. Isso é só uma canetada. É só dizer, chega, não pode mais, vocês não vão mais vender. Então isso não é que requer dinheiro, que requer vontade política, que vai te prejudicar com os donos. É donos de federações, que você vai ter que gastar dinheiro. Não, basta você ali assinar no começo do campeonato, dizer, mandos não poderão ser vendidos. Tá resolvido. Né? Semana que... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a briga pelo título brasileiro. O Botafogo tem 56, Palmeiras 53 e o Fortaleza na briga com 52. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.